Meus queridos, esse tapete vermelho tem uma unção, depois nós vamos fazer isso aí. O pastor Bruno depois vai fazer um mistério aqui que você vai saber por que ele está aí, esse tapete vermelho. Vai sobrar para a sua casa e para a sua família. Mas antes eu queria falar sobre família, porque, meus queridos, nós vivemos numa sociedade que está em decadência, uma sociedade que está desmoronando. As crianças, até 10 anos, né, Vanusa? Até 7 anos podem subir, a professora já está lá na sala te aguardando, com quitutes, muitas comidas gostosas e uma história maravilhosa. Vai ter sorvete hoje, se não tiver, corre e compra. O pastor não pode ficar com mentiroso não. Corre e compra. Um dia a professora correu na padaria, comprou mesmo. O pastor falou que tem, não tem, os meninos querem. Que a criança cobra, gente. Lucas 15, de 8 a 10. Todo mundo achou, amém? Gente, o nosso encontro de casais foi show. Queria parabenizar a equipe. Depois nós vamos estar orando. A equipe nos surpreendeu. O nosso lema da igreja é Deus vai te surpreender. Eu fiquei surpreendido. Foi muito bom, foi além da expectativa. Os irmãos, realmente, parabéns pelo trabalho que eles tiveram. A palavra diz assim: ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achar, e achando-a convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida? Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Meus queridos, esse texto, a conclusão, é uma casa o quê? Em festa. É uma casa com alegria, é uma casa transbordando de felicidade, e eu creio que é o sonho de cada um de nós aqui, uma casa em festa. Porque muitas das vezes nós conhecemos casas que são realmente um verdadeiro terror, onde o marido chega tarde porque ele não quer chegar mais cedo, porque a casa não é um lugar agradável, onde a esposa prefere ficar na casa da mãe a ficar em casa, onde os filhos preferem a convivência, muitas das vezes até de traficante, do que do pai e da mãe. É o que nós temos visto na nossa sociedade hoje, famílias totalmente desestruturadas. E eu tenho certeza que o seu sonho, a sua vontade, é ter uma casa em festa. Uma casa em festa contagia as pessoas. Meus queridos, com certeza, os vizinhos, os filhos dos vizinhos vão querer ir para uma casa em festa. E se a sua casa for a casa de festa, eles vão querer ir para lá. Muitas das vezes nós pensamos o seguinte: pastor, eu só preciso ter o último brinquedo da moda, que é aquele Sony de R$4.000, que no Brasil custa R$4.000, né? Meus queridos, isso daí não prende menino em casa, com certeza não. Eu sou de uma época que não é tão longe assim, porque a maioria aqui é tudo quase da minha idade, onde carrinho que a gente fazia, não era aqueles carrinhos que a gente ia lá e comprava, carrinho com controle remoto, não, a gente pegava garrafa de que boa, propaganda da marca aquele, e fazia rodinha e saía puxando as latinhas de que boa por aí. Tinha umas que fazia até barulho, né? A gente botava assim, saía fazendo barulho, plec, plec. Era assim, jogava bolinha de gude. A bola que hoje custa R$1,99, naquela época era artigo de luxo. O dono da bola escolhia o time. Era assim que era. Aí eles ficavam de lado, né? Eu e o Fabrício, ele nunca estava no time principal, né, Fabrício? Mas tudo bem. Mas, meus queridos, o que nós precisamos para ter uma casa em festa, como a casa dessa mulher, e nós vamos ver isso nessa noite, alguns valores têm se perdido. E nessa parábola, a parábola Jesus conta a história. É interessante que todo esse capítulo fala sobre coisas perdidas, ovelha perdida, moeda perdida. Ou seja, aqui nós vamos tratar sobre moedas. Essas moedas eram 10 e eram moedas de valor. E muitas das vezes nós temos perdido coisa de valor dentro da nossa casa. E eu queria fazer um paralelo rapidamente sobre algumas coisas. Primeiro, a moeda do respeito. Meus queridos, é tão triste ver hoje dentro das famílias que o respeito tem ido embora. O pai não respeita a mulher, o marido não respeita a mulher, e aí a casa se torna um lugar de animais, né?
é seu burro para lá, sua vaca. É assim, aquele linguajar diante, meu amor, minha flor. Vai embora, é verdade? Aí começa a surgir outro linguajar. Quando está namorando é meu favo de mel, né? Ou meu favo de mel, e depois vira favo de fel. Antes era minha borboleta, aí vai mudando os nomes. Sai para lá o urubu, e aí o negócio começa a ficar ruim, gente. Ou seja, o respeito vai indo embora. Respeitar é dar importância às pessoas. Quem respeita, ouve com atenção. Filhos que não respeitam os pais. Gente, quando eu era criança, e até esses dias eu postei até na internet, a primeira vara da infância e da juventude, ela era desse tamanho. E minha mãe era juíza. E a vara ficava em cima da geladeira. Passou fora, a vara chegava junto. Hoje, se você chegar a vara do filho, você pode ser preso. Ele vai citar para você o Estatuto da Criança e do Adolescente todinho. E se citar, eu pegaria e daria uma coça nele, porque ele aprendeu o que não devia. Mas eu tinha um medo daquela vara da infância. Então, mães, você que está tendo os filhos, a vara é para abençoar o seu filho. O filho não vai esquecer as varadas que ele tomou da forma como nós pensamos. Sabe o que acontece? A criança toma uma boa varada, aí ela, às vezes fica até a marca, né? Né, irmão Alberto? Aquela marca assim, vermelha, né? Principalmente a vara de goiaba. A vara de goiaba é boa, gente. Lili é especialista na vara de goiaba. Você corta já no tamanho certo, a ponta mais fina, o cabo mais grosso, não quebra. E ó, deixa uma marquinha, mas ó, essa marca é para vida toda. Sabe por quê? Vai sumir a cicatriz, mas vai ficar no coração da criança o quê? O respeito e o limite. Hoje nós vivemos uma geração sem limites, uma geração onde professor hoje sofre. Uma igreja que eu pastoreei, as professoras elas oravam para um determinado menino não ir para a igreja, porque quando o menino chegava, elas entravam em desespero. Pastor, o senhor não sabe quem é esse menino. E um dia eu conversei com a mãe e falei: minha senhora, seu filho, ele está dando problema no departamento infantil, a senhora tem que chegar junto dele, dar uma dor, coça nele. Pastor, meu filho jamais eu vou criar com limites, meu filho, ele tem que conhecer o mundo. Hoje esse menino está preso, está lá no Xuri hoje preso, porque a mãe quis que ele não tinha limite, e alguém está botando limite nele lá. Quantas mães hoje estão chorando na porta de delegacia porque não fizeram o filho chorar quando era criança? Ouviu, adolescentes? Não é verdade? Muitas mães estão chorando hoje porque não fizeram o filho chorar na hora certa. Pais, agora é para os pais, não foi para os filhos, né? O pai tem que dar destino para o filho. Uma coisa que nós temos que aprender: o pai tem que ser o mentor do filho. Essa história de que eu boto comida, que eu pago as contas, isso não funciona não, gente. Isso o Estado faz lá nas casas de acolhimento. O Estado paga água, paga luz, bota professor, e isso não dá destino para essas crianças. O pai tem que dar destino para o filho. A Bíblia diz, olha o que o salmista fala aqui: os filhos, Salmo 127, como flechas na mão do valente, assim são os filhos. Meus queridos, o que é uma flecha? A flecha, ela é colocada no ar, o arco é esticado e a flecha se solta. Você solta a flecha e você mira um alvo onde a flecha vai o quê? Alcançar. Você acha que um adolescente tem condição de escolher uma profissão? Não tem. O menino está brincando de carrinho, a menina de boneca. O que você quer ser quando crescer? Eu quero ser policial. Eu quero ser motorista de caminhão, eu quero ser motorista de ônibus. Alguns até gari mesmo, mas não estou denegrindo profissão nenhuma. Estou dizendo que a criança ainda não tem maturidade para escolher profissão. Quem que tem que escolher e dar um destino para os filhos? O pai. O pai é o valente que pega a flecha e mira um alvo. Meus queridos, seu filho tem que ir mais longe do que você. Se você prosperou até aqui, seu filho tem que prosperar 2 tantos. Não é ele morar em cima da sua casa e fazer um puxadinho, não. Ele tem que ir mais longe. Fala Deus. Tem que
prosperar. E ele só vai prosperar como? Se o pai der um destino para ele. O pai desde cedo tem que falar: meu filho, você vai ser um médico, você vai ser um engenheiro, você vai ser um pastor, glória a Deus, um missionário, você vai ser um homem de bem, você vai ser uma bênção nessa sociedade. É isso que o pai tem que fazer com o filho. Todo dia passa, mesmo que você não possa pagar uma faculdade particular, mas você já tem que incutir na mente do seu filho um sonho, um destino. E hoje nós vemos muitos meninos hoje que acham interessante ser gerente de boca de fumo, ser traficante, porque ganha muito dinheiro, pastor. O cara sai cheio do dinheiro. Mas eu não conheço um traficante aposentado. Ou está lá no cemitério morto, ou está na cadeia preso. Não tem. Isso não é profissão. Por que isso acontece? Porque o pai e a mãe não deram destino. E muitos desses não tiveram um lar estruturado. Então, meus queridos, a primeira dracma, uma moeda que nunca pode faltar, é o respeito. Um pai que dá destino aos seus filhos, ele vai ser respeitado pelos seus filhos. Outra coisa é o amor. O amor, como eu disse, amor não é um sentimento. Amor é uma decisão dentro de casa. O marido, ele tem que decidir amar a esposa. Sabe por quê? Você não escolheu o pai nem a mãe, mas você escolheu o marido, você escolheu a esposa. Então você tem que fazer o quê? Aguentar, é escolha sua. Você tem que amar. Eu vou levar esse casamento até o final. Você sabe onde é o final do casamento? Cemitério, ou quando Jesus voltar. Uma vez eu estava vendo um testemunho. Não sei quantas pessoas aqui já ouviram o Padre Léo. O Padre Léo já faleceu. O Padre Léo sempre tinha umas mensagens fantásticas. E um casal chegou para aconselhar com o Padre Léo. E o marido chegou e falou assim: ô padre, nós vamos nos divorciar. Nós viemos aqui só para pedir que o senhor abençoasse. Beleza, vou abençoar vocês então. Chega aqui os dois. Aí o padre botou a mão na cabeça dos dois. Senhor, eu não sei quem o senhor vai levar, mas a Bíblia diz que casamento é até que a morte separe. Então escolhe um para morrer. Aí na hora o outro, pera. Mas casamento só termina no cemitério, ou no arrebatamento no cemitério. Meus queridos, amor é uma decisão. Por isso, jovens, antes de dizer um sim, pense na escolha que você está fazendo. Quem você está escolhendo amar? Pense. Quem você está escolhendo amar? Vale a pena ir até o final com essa pessoa? Você acha que vai dar certo? E muitas das vezes o problema somos nós mesmos. Outra dracma, outra moeda que não pode faltar, é a dracma da espiritualidade. Gente, nós vemos hoje dentro de casa sala de TV, com home theater, aquela coisa chiquérrima. Agora, quantas casas você já foi que tem sala de oração? Espiritualidade hoje se resumiu a casar no religioso, ir de batismo, festa de Natal. Agora, ler a palavra de Deus. Aí o casal reclama: pastor, estou passando por tantos problemas, mas está lendo a Bíblia, está orando? Não está buscando a Deus. Hoje eu estava lendo um texto da palavra de Deus, lá em Marcos, se eu não me engano, capítulo 15, não, Mateus capítulo 15, dizendo o seguinte, que a oração, a concordância de dois, Deus responde. Eu estava pensando sobre isso. Gente, por que muitos casais não têm recebido aquilo que têm buscado de Deus? Concordam. O marido está pedindo uma coisa, a mulher outra. Tem que haver concordância, é uma só carne, tem que ser unidade nisso tudo. Então você nunca pode perder a espiritualidade, a dracma da espiritualidade. A última moeda que você não pode perder é a moeda do perdão. Perdão é passar uma borracha mesmo. Perdão não é simplesmente você, eu perdoei, mas eu não esqueço. Perdão é esquecimento, é amnésia mesmo. Pastor, eu não consigo. Quem vai te ajudar é o Espírito Santo de Deus. Não tem como eu e você conseguir perdoar e esquecer. Só com Deus. Porque Deus, ele joga os nossos pecados lá no mar do esquecimento, e ele diz que dos nossos pecados ele não se lembra mais. E eu tenho que fazer como ele. Antigamente nada, pouco tempo atrás, ferro elétrico quebrava, você fazia o quê? Você trocava resistência de ferro elétrico, gente.
Você consertava a extensão, no liquidificador você trocava carvão. Hoje essa geração não sabe nem o que é isso. Quebrou, faz o quê? Joga fora. Mas casamento quebrou, você joga fora? Não pode. Sabe por quê? Você pode pegar outro cara pior do que aquele que você tinha, outra mulher pior do que aquela que você tinha. Não é verdade? Então é melhor você fazer o quê? Consertar. Consertar dá trabalho? Dá. Porque muitas das vezes o defeito está em nós mesmos. Nós estamos olhando para o outro e o defeito está em nós. E muitas das vezes esse defeito é de fabricação. É uma família disfuncional do ano passado. O pai e a mãe com problema, aí os filhos, aí uma criação totalmente errada. Aí vem tudo isso para o casamento. Então o que nós temos que fazer? Consertar. Vai doer? Vai. Mas depois você vai ter a família que você sonhou. Mas, meus queridos, se você já perdeu, o que você vai fazer? Como essas pessoas que vieram aqui à frente deram testemunho. Primeira coisa, você vai valorizar os pequenos detalhes. Pensa comigo, a mulher tinha 10 moedas, perdeu uma. Ela poderia ter pensado o seguinte: muita gente perde moeda, muitos casamentos acabam mesmo, isso é natural, as estatísticas dizem que acaba mesmo. Tem gente que aceita o caos como algo natural. Mas essa mulher decidiu primeiro parar tudo, costurar a carteira. Peraí, lá em casa está faltando respeito, vamos consertar esse negócio. É de Deus isso aí, não diz a Deus. Ou seja, nenhum divórcio chega da noite para o dia. Vem uma série de coisas acontecendo até culminar no divórcio. Então, meus queridos, quando a carteira começou a rasgar, você tem que parar e costurar a carteira. Costurar a carteira e ver os pequenos detalhes, igual essa mulher fez. Ela parou para procurar a moeda que perdeu. Ela decidiu ser a herói de casa. Tem gente que espera que o outro faça. Não, meu marido é que vai tomar a posição. Não, é minha mulher, é o meu filho. Você que tem que tomar a decisão. Não, eu vou salvar esse casamento. Eu vou fazer dar certo lá em casa. Eu vou fazer a coisa acontecer. Eu vou fazer isso. Alguns ficam procurando culpados. Não, o culpado é ele, o culpado é ela. Enquanto você ficar procurando culpado, você não vai achar a moeda que perdeu. A primeira coisa que você tem que fazer é decidir que você é o herói. Lute pelos seus sonhos, lute pela sua família, pelo seu casamento. Não se acomode. Decida um meio de salvar o seu lar. Essa mulher, ela fez mudança, ou seja, para achar a moeda, ela varreu a casa. Quem sabe o que está faltando na sua casa é você varrer aquela novela da Globo que não presta, que você fica assistindo todo dia à noite. Gente, o que tem de bom nas novelas da Globo e da Record? Nada. Você sabe como eles trabalham? Pensa comigo. Há mais ou menos uns 20 anos atrás, a Globo começou a disseminar o homossexualismo no Brasil. O que eles fazem? O casal começa com um homossexual, passando na televisão, ajudando todo mundo, legal, o cara gente boa, aí a criancinha ali, 6 anos, só olhando, e o pai e a mãe aplaudindo, assistindo. Aí depois vão incrementando mais, ele coloca mais um, e o menino vai crescendo, e o pai e a mãe do lado. Aí depois esse rapaz, ele começa o quê? Até namorar, e tem gente torcendo, né? Não, ele agora vai achar o parceiro dele, ou a parceira dela, e o pai e a mãe assistindo. O que essa criança está, qual a linguagem que ela está recebendo todo dia com o pai e a mãe assistindo? Que isso é normal. Então, em 20 anos, a Globo conseguiu disseminar isso dentro do Brasil. Conseguiu até fazer com que o presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, numa canetada, baixasse o casamento homossexual no Brasil, a união homoafetiva, e obrigasse, como presidente do CNJ, obrigasse os cartórios a realizar esse tipo de coisa. Isso nem lei é, para vocês terem uma ideia, gente, é algo tão imoral que foi feito pelo Joaquim Barbosa, porque foi o que fez, né? Porque a nossa Constituição proíbe, e o Código Civil proíbe esse tipo de coisa. Mas o presidente do Tribunal Superior de Justiça, do STF, de canetada, liberou o casamento homossexual no Brasil. E hoje isso é normal. As famílias hoje estão indo para o buraco. Por quê? Porque nós não estamos querendo fazer mudança dentro das nossas casas. Pornografia, tira isso da sua casa. Gente, Jesus vai voltar, nós temos que pensar nisso, na volta de Jesus. O seu prazer sexual, o seu prazer mental,
isso não pode interferir na sua eternidade. O seu destino é a eternidade. 5 minutos de prazer nessa terra não vale uma eternidade no inferno. E tem muita gente trocando a comida de Deus por lentilha, por migalhas. Por migalhas. Quantas famílias estão sendo destruídas por isso? Porque o marido pula a cerca por um prazer de 2 minutos, ele trai a mulher por algo que ele acha que é melhor e destrói toda uma família, como Davi fez. Decida ser o herói da sua casa, faça a mudança. Ou seja, comece hoje, não deixa para amanhã não. E essa mulher, ela foi determinada, e algo que ela fez, ela acendeu a luz. Jesus é a luz do mundo. Você não vai encontrar nada dentro da sua casa. Aquilo que está perdido você só vai achar se tiver luz. Quem é a luz? É Jesus. Gente, se Jesus estiver no seu casamento, se Jesus estiver na sua casa, na sua família, o respeito você vai achar, o amor você vai achar, o perdão você vai achar, porque aonde a luz de Cristo brilha, transforma o ambiente. Só com Jesus a sua família pode ser transformada. Decida nessa noite fazer mudanças na sua casa. Amém? Eu queria chamar o pastor Bruno agora, que nós vamos fazer algo profético. Os casais que foram e os que não foram também. Já com o pastor. Glória a Deus. Gente, olha só, esse tapete vermelho aqui no meio, ele tem um propósito. Não é todo dia que tem tapete vermelho na igreja, correto? Então olha só, lá no encontro nós não fizemos